Você provavelmente já ouviu falar na cura da doença de Alzheimer, mas será que isso é verdade? Será que é mito? Será que é falso? Ou realmente dá certo? Eu sou a doutora Nádia Vinagre, eu sou médica geriatra, especialista em doenças neurodegenerativas, e eu vim aqui conversar com você sobre a cura da doença de Alzheimer, o que é verdadeiro e o que é falso. Me acompanhe. Você que cuida de uma pessoa idosa ou que tem um parente com doença de Alzheimer, já me segue no canal, compartilhe esse vídeo, curte, deixe o seu joinha, coloque o seu comentário, que eu vou respondendo ao longo do tempo para você e a informação pode mudar vidas. A doença de Alzheimer é uma doença crônica, neurodegenerativa, progressiva e irreversível até o momento. Ela gera uma inflamação no cérebro tão potente que ultrapassa os limites da normalidade e faz com que o paciente tenha perda da memória recente, acometendo uma região que a gente chama ali de hipocampo, que é responsável por essa retenção e processamento da memória. Existe na doença de Alzheimer o acúmulo de proteínas que ao longo da vida a gente vai acumulando normalmente, mas quem tem fator de risco para a doença de Alzheimer pode acumular ainda mais. Então, eu já vou deixar também um link para vocês aqui de fatores de risco sobre a doença de Alzheimer para você entender melhor. Quem possui esse risco elevado pode desenvolver a doença de Alzheimer simplesmente por acumular em excesso as proteínas tau e proteína beta-amiloide no cérebro. Além dessa inflamação crônica, existe a morte dos neurônios, piorando a captação e a dinâmica cerebral de uma substância chamada acetilcolina. É essa acetilcolina que faz o processamento da memória ficar efetivo e reter a memória recente lá na região do hipocampo. Por que eu estou falando sobre tudo isso com você? Porque para você entender como o medicamento age, você precisa entender o que acontece no cérebro da pessoa com Alzheimer. E esses medicamentos, eles são realizados com a finalidade justamente de diminuir essa inflamação toda, de diminuir a progressão da doença. Pensa assim, a doença de Alzheimer é como um carro descendo a ladeira. Ele vai descer e a gente não vai conseguir frear completamente, mas a gente pode puxar o freio de mão e aí ele vai descendo mais lentamente. Ou seja, a doença de Alzheimer, até o momento, ainda não tem cura, mas ela tem tratamento. E o tratamento é um conjunto enorme de situações e medicamentos que a gente tem que realizar. Tanto os medicamentos adequados, dependendo da fase da doença na qual o paciente se encontra, tanto quanto os medicamentos, o tratamento multidisciplinar, tem a ver com as terapias que o paciente deve realizar, e as adequações nos hábitos de vida dele. Vou deixar para vocês também aqui um link com um vídeo sobre o tratamento e o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. Para a gente entender um pouco mais sobre essa cura da doença do Alzheimer, a gente tem que entender como que a gente vai fazer esse diagnóstico. Hoje nós temos inúmeros testes com as tecnologias avançadas que podem fazer de forma mais precoce esse diagnóstico. Porém, o que a gente vê na realidade é que no Brasil, muitos pacientes já chegam em fase moderada, fase avançada de doença. E isso impacta diretamente no tratamento e na qualidade de vida desse paciente. Para você compreender melhor, pacientes que estão em fase moderada, avançada, e nos grandes estudos, eles já não têm mais benefícios para realizar as drogas que foram utilizadas nos estudos da cura do Alzheimer. E falando melhor sobre essas medicações, o que acontece? Nós tivemos aí na literatura um nível de evidência, grandes estudos chamados estudos pivotais, que eles foram realizados por grandes farmacêuticos e verificaram que alguns medicamentos que são chamados imunobiológicos, eles têm ação direta na proteína tal e na proteína beta-amiloide. Eles conseguem fazer a redução cerebral
dessas proteínas. Esses medicamentos, o lecanemab e o donanemab, eles são medicamentos potentes que podem diminuir essa inflamação cerebral, gerando um benefício impressionante no quadro clínico do paciente. Mas olha só, vamos prestar atenção agora. O paciente que vai se beneficiar desses medicamentos são pacientes que estão numa lista de exigências para que essa medicação seja realizada. A gente tem no Brasil um órgão chamado Anvisa, e ele também é regulado por um instituto maior, que é o FDA, Food and Drug Administration. O FDA liberou a utilização no Brasil no ano passado e esse ano dessas duas medicações para um grupo restrito de pessoas que podem se beneficiar e realmente alcançar a cura. Quais são essas, quais são esses pacientes? São pacientes com 50 anos de idade, acima de 50 anos de idade, que não possuem sangramento cerebral, sangramento gastrointestinal, trombose venosa e estão em fase pré-Alzheimer ou em comprometimento cognitivo leve e fase inicial da doença, ou seja, muito no começo, de forma precoce, foi identificada a doença de Alzheimer. Para esses pacientes foi liberada para esses pacientes foi liberada a medicação, e essa medicação é feita de forma endovenosa. Esse paciente vai ficar acompanhando e fazendo semanalmente doses dessa medicação, e ela pode ter um benefício até 18 meses de uso. E além disso, ela pode ser utilizada de forma constante. Os estudos ainda estão em acompanhamento, ainda estão sendo realizados para ver o desfecho final. Então, a gente tem aí duas medicações que foram liberadas pelo FDA, são as medicações lecanemab e denosumab. Esses remédios, eles têm uma utilização para um grupo restrito de pessoas. E o benefício que foi mostrado é que o paciente tem melhora da cognição, tem melhora do funcionamento cerebral e tem diminuição dessas proteínas anômalas. Para esses pacientes, a gente considera ainda um processo, então não tem uma cura estabelecida, mas a gente consegue dar melhor qualidade de vida. Importante relatar que ela tem um custo elevadíssimo, então são realmente pacientes muito restritos que conseguem realizar. E tem um acompanhamento porque os riscos também são grandes durante o tratamento. Se você gostou desse conteúdo, me segue aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para quem quer essas informações sobre pessoas com Alzheimer, idosos que precisam de um acompanhamento, um segmento maior. Toda semana eu vou deixando para vocês vídeos sobre cuidados com o envelhecimento, cuidados com a mente e o cérebro da pessoa idosa. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu estou muito feliz com esse projeto. Vou colocar os vídeos para vocês nos links. Vão curtindo, compartilhando. Sejam bem-vindos e até a próxima. Vamos com Deus.